E a gente abre a edição de hoje falando sobre os custos de produção nas lavouras de café. Cláudia, a Fundação Procafé fez um levantamento que mostra que os custos de produção praticamente dobraram nessa safra. Acompanhe. Lavouras bem enfolhadas e verdinhas. Olhando assim, a satisfação do cafeicultor é enorme. Mas quando o produtor começa a calcular os custos de produção, ele fica apreensivo. Este cafeicultor de Varginha percebeu que nesta safra ele teve que desembolsar mais dinheiro para cuidar das lavouras. Sim, o nosso custo de produção subiu muito. Realmente, nós temos um custo de produção hoje mais de 40% em relação ao custo de produção do ano passado. Guido Reguim tem 15 hectares de café. Ele é agricultor familiar e, por isso, teve um custo médio de R$ 8.000 por hectare no ano passado. Para o produtor rural, com a queda dos preços da saca de café nos últimos dias, os cafeicultores estão ficando preocupados. Com certeza, eu acredito que o nosso poder de compra, hoje, ele ainda é viável. Mas se nós tivermos mais queda nos preços de café, vai inviabilizar toda o nosso potencial de compra para fertilizantes e insumos para nossas lavouras. De acordo com a Fundação Procafé, os custos de produção praticamente dobraram nesta safra. Os fertilizantes são um dos produtos que mais aumentaram. O que a gente gastava antes por volta de 12 mil, 13 mil reais por hectare para uma lavoura muito bem cuidada, isso foi hoje para 22 até 24 mil reais, tá? Por quê? Combustível subiu demais, peças e equipamentos, manutenção de equipamentos subiu muito, insumos como herbicida, a parte fitossanitária, os adubos, os fertilizantes, então o aumento foi muito grande. E atrelado a isso, nós tivemos uma quebra de safra. Por quê? Por fatores climáticos, seca, frio, a geada, mau pegamento de florada. Então, além de subir muito o desembolso do produtor, ele ainda vai ter uma safra bem menor do que era esperado para o ano de 22, o que agrava mais ainda o custo de produção dele. Os custos de produção por saca podem variar de cafeicultor para cafeicultor. Isso porque depende da quantidade de sacas em que ele vai produzir por hectare. Na semana passada, nós mostramos aqui no Café com TV que na região de Alfenas, os cafeicultores devem colher, em média, pouco mais de 20 sacas por hectare. Estamos vendo aí na ordem de 24, 20 sacas por hectare, né? Então, realmente é muito diferente do que a gente queria, né? Essa é a realidade da regional aqui de Alfenas? Aqui na nossa regional a gente está com uma estimativa na casa aí de 21 sacas por hectare de produtividade média. É uma produtividade bem abaixo do que a gente teria como expectativa, que seria as 32, 33 sacas. Para Alexandre, os cafeicultores ainda poderão ter surpresa no rendimento do café após o beneficiamento da colheita. O custo por saca, isso nós vamos conseguir firmar depois da colheita, a hora que você tiver o café beneficiado, e aí sim você vai conseguir ver o custo. E vai ser pior, eu acho que o susto ainda vai ser maior do que a gente falar do preço hoje do desembolso por hectare. Por quê? Devido à quebra de safra esperada para esse ano. Ainda segundo o agrônomo, o ideal seria o cafeicultor refazer o planejamento da safra no momento em que ele percebeu que a florada tinha sido comprometida. Ele ainda recomenda para os cafeicultores ficarem atentos às pragas e doenças na lavoura para não comprometer a safra de 2023. O que tinha para ser feito para essa safra, de maneira geral, já foi feito. Tá? Então o produtor poderia ter feito a análise de solo, readequado as adubações dele de acordo com a safra esperada para esse ano. A hora que viu que ia ter uma quebra, muda-se o plano, nunca cortar adubo, não deixe de tratar do teu café, que senão você vai perder nos anos seguintes. Então ele poderia ter feito isso. Um cuidado que ele tem que ter agora é com a parte fitossanitária. A ferrugem depois dessa chuva e agora que parou, ela está subindo, de acordo com o último boletim, subindo muito. Então o produtor tem que ficar atento com o controle fitossanitário. Economizar no controle fitossanitário é um jeito muito errado. Por quê? Porque ele compromete muito a produção desse ano, pode comprometer e pode já estar comprometendo pegamento de florada e produção do ano que vem.